Muito bem, pessoal. Então, esse é o nosso primeiro encontro, né? Hoje é dia 9 de abril de 2024 e a gente vai falar um pouquinho hoje do que é o sucesso na visão sistêmica. O que é uma visão sistêmica? Primeiro, vamos entender um pouquinho aqui o que é um sistema. Um sistema é um conjunto de elementos que interagem entre si. Quando a gente fala de constelação familiar sistêmica, a gente está falando do sistema familiar. E quando a gente fala de constelação, algumas pessoas dizem por que esse nome constelação, né? O que tem de mais organizado no universo são as constelações estelares. Então, o nome constelação familiar, na verdade, ele significa organização familiar, ou seja, a organização do sistema, né? É uma metáfora que acabou sendo usada para essa tradução para algumas línguas, né? Em alemão, é Familienstellung, ou seja, a reorganização da família. Por que eu escolhi esse tema para falar para vocês hoje? Nós estamos vivendo num momento muito internet, muito Instagram. E nós dependemos muitas vezes de sermos vistos nas redes sociais, principalmente se nós temos um negócio, né? Então, são empresas que investem no mercado digital, são pessoas, terapeutas, autônomos, né? Profissionais liberais, que também estão dentro das redes sociais, fazendo o seu trabalho. Porque hoje nós sabemos que é o local onde as pessoas se encontram, onde as pessoas procuram produtos, onde elas procuram serviço. Só que eu tenho recebido muitos clientes com alguns transtornos, assim, até graves. Por quê? Porque parece que se você não tem um determinado número de seguidores dentro de uma rede social, parece que você não tem o sucesso que você deveria ter. Isso não acontece com todos. Mas por que isso acontece? As empresas, de um modo geral, elas sempre lidaram com isso muito bem, porque as empresas sempre investiram em comunicação, seja ela visual, seja ela dentro da internet, seja ela, hoje já não existe mais tanto isso, mas dentro de uma revista, de um jornal. Em algumas cidades que são menores, isso ainda funciona muito bem. Funciona até o carro do som passando e falando a respeito do produto, né? Então, para as empresas, isso sempre foi muito natural, né? E até tem um jargão: quem não é visto, não é lembrado. Só que hoje, com a chegada da internet, isso não acontece só com as empresas. Acontece, inclusive, com as pessoas que não têm nenhum trabalho efetivo dentro das redes sociais. Mas elas querem ser vistas e elas querem que as pessoas as sigam, elas querem ser interessantes de alguma forma. Para quê? Para pertencer. E todos nós temos a necessidade de pertencer a um grupo. Nós temos essa necessidade. Então, e a gente ouve muito hoje na internet, né? Ah, fulano foi cancelado. Ah, eu não vou fazer isso porque eu posso ser cancelado. E o que é esse cancelamento? Esse cancelamento é uma exclusão. Então, vejam, eu não sou contra a internet, né? Existe evolução no mundo e nós evoluímos para esse movimento. Só que isso tem trazido muitos traumas à tona e tem trazido uma ansiedade muito grande. Por quê? Porque é uma exposição muito grande. Algumas pessoas preferem simplesmente não participar disso e vivem felizes as suas vidas, e outras pessoas já não conseguem não participar disso. Principalmente quem tem algum tipo de trabalho que depende das pessoas, né? Como inclusive terapeutas, advogados, médicos, enfim.
As pessoas estão, de certa forma, indo para a internet. Como que está sendo medido o sucesso dessas pessoas? Pela quantidade de seguidores que elas têm. O que, na verdade, isso é uma irrealidade, porque nós sabemos que muitos seguidores podem ser, inclusive, comprados, né? E que também, muitas vezes, o que, que nós colocamos na rede social? Aquilo que é bonito, aquilo que é interessante, aquela melhor foto, aquele melhor momento. E é para isso que nós entramos numa rede social, para nós vermos essas coisas. Mas essa não é só a nossa vida. A nossa vida, ela é feita de relações. E por que que eu estou trazendo esse tema para vocês? Porque eu vou já no próximo tópico mostrar para vocês o que é constelação familiar e o que não é constelação familiar. Por quê? Às vezes, nós nos confundimos na nossa vida com a nossa posição, né? Quem sou eu aqui nesse momento? O que eu faço e o que eu quero? Eu sou uma pessoa feliz? Eu sou uma pessoa de sucesso? O fato de você ter sucesso não está relacionado a você ter uma profissão. Eu conheço muitas pessoas que não trabalham e que são extremamente bem-sucedidas na vida, né? Por quê? Porque elas alcançam propósitos. E esses propósitos trazem uma tranquilidade para elas, né? E nessa tranquilidade, nesse conforto, o sucesso se estabelece. Então, eu quero trazer aqui para vocês é, esse olhar da constelação familiar para o sucesso. E aqui eu coloquei, você sabe o que que é constelação familiar? Então veja, olha a minha foto ali, essa foto é uma foto feita em estúdio, com uma maquiagem maravilhosa, né? É assim que eu ando todos os dias? Não, né? Mas essa é uma imagem, certo? Eu usei até durante muito tempo um coque no alto da cabeça, que estava muito em alta. Também era uma imagem. Mas essa é a Fátima? Não, essa é uma foto da Fátima no momento onde ela estava posando para um fotógrafo, né? Então, quem eu sou de verdade? Então, eu quero deixar essa pergunta para vocês aqui no começo desse trabalho, porque lá no final nós vamos voltar nessa pergunta. Então, já anotem aí ou fiquem aí com isso batendo um pouquinho em vocês. Quem eu sou de verdade, né? Será que eu sei quem eu sou de verdade? E aqui eu coloquei também as novas constelações. Para quem não conhece constelação familiar, tanto faz se ela é nova ou se ela é tradicional, né? Então, vou trazer um pouquinho de informação aqui a respeito do que são as novas constelações. Quando o Bert Hellinger, eu já vou falar dele no próximo slide, trouxe as constelações, ele tinha uma forma de trabalhar. E ao longo do caminho, essa forma de trabalho dele foi evoluindo e ele foi descobrindo algumas coisas, como ele mesmo gostava de falar, né? E por isso que hoje a gente trabalha, alguns profissionais como eu, trabalhamos com as novas constelações. As novas constelações, elas não têm interferência do facilitador. É um movimento que nós fazemos onde nós deixamos que o fenômeno haja. E mais para frente eu vou explicar para vocês isso. Sem interferências, sem mexer demais nas pessoas, sem colocar o nosso ponto de vista, sem dar muita opinião a respeito do trabalho que está sendo feito. Então, por isso que nós chamamos de as novas constelações, né? Então, constelação familiar, o que que é? Ela é um serviço à vida, ela é uma abordagem terapêutica. O que que é uma abordagem terapêutica? Vocês vão ver que a constelação ela descende de muitos métodos terapêuticos, né? Então,
ela não é uma terapia, como eu coloquei ali do lado, mas ela é uma abordagem terapêutica. Através de uma constelação familiar, a gente pode entrar em contato com algumas informações nossas, e a partir dessa entrada de contato com essas informações, nós vamos compreendendo algumas coisas. Então, ela tem um cunho terapêutico, sim, porque ela trabalha autoconhecimento, ela trabalha autodesenvolvimento, autocuidado, autocura, e logo a gente vai falar lá na frente o que que é essa cura, né? Por isso é uma abordagem terapêutica. Ela é uma vivência, porque para você compreender uma constelação familiar, você precisa participar do processo de uma constelação. Você vai vivenciar uma constelação familiar. Ela é um trabalho de autodesenvolvimento, ela é um trabalho de autoconhecimento e ela é uma filosofia de vida. Por isso que quando a gente estava conversando um pouquinho antes, eu falei que hoje nós iríamos fazer um trabalho muito profundo, porque eu não vou ficar aqui só passando slide, a gente vai colocar a mão na massa também, mas eu preciso dar um norte para vocês, né? Do que é isso para vocês saberem pelo menos o que está acontecendo, e entenderem um pouquinho, né, dessa filosofia que é tão maravilhosa e que traz tanta clareza para a gente. O que que ela não é? Ela não é uma religião, ela não é mapa astral, não tem nada de astrologia na constelação. Como o nome é constelação, muitas pessoas acham que tem alguma coisa a ver com astrologia. Ela não é uma terapia, porque ela não é um trabalho que você vai fazer semanalmente. Ela não tem um método. Então, uma constelação familiar você vai fazer uma vez e depois, se você resolver ou fazer outra, né? É você quem vai decidir se vai fazer. E eu, como terapeuta, eu indico que seja feito só após de 3 meses da última constelação que você fez. Ela não é um milagre, ela não vai resolver os seus problemas, porque se fosse assim, eu não teria problema algum, né? E todos nós temos questões com as quais nós temos que lidar. Ela não traz salvação, né? Então, assim, a constelação familiar, ela me salvou. Nossa, ela é um processo, assim, que ela salva você. Não, ela não vai salvar você. Aliás, nada, nem ninguém vai te salvar, né? A única pessoa que pode salvar você é você mesmo, né? Através do autoconhecimento, através do autodesenvolvimento, a gente vai entender o que que é esse salvar. Porque, na verdade, às vezes a gente está tão preso nas nossas dificuldades, nas nossas dores, nos nossos conflitos, né? Que a gente acredita que uma terapia, ou uma abordagem terapêutica, ou uma pessoa, um médico, um pastor, um padre, vai nos salvar, né? E isso não vai acontecer, porque, na verdade, nós estamos aqui num processo de construção. Então, a cada conflito que vem também um aprendizado maravilhoso, vem também uma oportunidade maravilhosa de uma história a ser contada, né? E é nesse lugar que a gente vai se conhecendo e que a gente vai ultrapassando os obstáculos e que a gente vai se salvando. Então, é muito um trabalho de autorresponsabilidade, né? E a constelação também não é espiritismo, que também é uma religião. O espiritismo é uma religião, mas eu coloquei ele aqui separado da religião, porque algumas pessoas não conhecem a fundo as religiões, né? E aí se confundem, porque às vezes nós trabalhamos com pessoas e essas pessoas se movimentam dentro de um campo de constelação, e aí as pessoas têm a impressão que, como a gente está falando de antepassado, que aquelas pessoas recebem de alguma forma aquele antepassado e que elas passam a ser aquele antepassado. E não é nada disso que acontece, né? Num movimento de constelação, nós trabalhamos apenas com informação. Então, dentro de um processo de constelação, nós acessamos informações. Por quê? Porque essas informações, elas já estão em nós. Essas informações, elas estão nas nossas células, elas estão no nosso DNA. Tudo que aconteceu no nosso sistema está no nosso corpo.
no nosso corpo humano, nas nossas células, né? Hoje, inclusive, eu vou fazer um grande convite a vocês sentirem o corpo de vocês, porque essas informações já estão conosco. Nós nascemos com essa sabedoria ancestral. E dentro dessa sabedoria ancestral, existem coisas muito boas e existem algumas coisas que não foram tão boas assim, né? E que até hoje ainda estão sendo repetidas no sistema. Então, quando a gente vai para um movimento de constelação, seja com pessoas ou seja com bonecos, os bonecos também não são voodoos, né? Para quem não sabe o que é voodoo, tem aí eu não sei se é religião, o que é, que eles fazem uns bonequinhos e espetam os bonequinhos assim, e parece que acontece alguma coisa com a pessoa, né? Não sei explicar o certo, nunca me aprofundei nisso. Mas eu sei que o nome disso é voodoo, né? Então, um bonequinho de constelação familiar não é um voodoo, ele é só uma âncora, né? Ele é um elemento, é um recurso que nós utilizamos no trabalho e que, sim, a partir da forma como ele se movimenta, né? Que para quem trabalha com constelação na água, ou da forma como o próprio cliente movimenta os bonecos, a partir desse trabalho, que não é só feito na constelação familiar, é feito também na terapia sistêmica, dentro da psicologia, né? Esse tipo de trabalho, que nós chamamos de constelação familiar, porque a gente trabalha com o fenômeno, mas dentro da terapia sistêmica, inclusive trabalhar com crianças, as crianças muitas vezes usam bonequinhos para representar, durante uma terapia, algumas questões que estão sendo trabalhadas, né? E aí o profissional, ele faz uma leitura daquele movimento dos bonecos e traz um diagnóstico. É diferente na constelação familiar, porque na constelação familiar nós não damos um diagnóstico e nós também não fazemos uma leitura do campo para passar para o nosso cliente o que está acontecendo, tá? Então, eu trouxe essas informações aqui só para dar um norte aí para vocês. E quero apresentar, para quem não conhece ainda, o Bert Hellinger. O Bert Hellinger faleceu em 2019, né? Mas ele nasceu na Alemanha, em Leimen, na Alemanha. O nome dele é Anton Bert Hellinger, e é mais conhecido como Bert Hellinger. Ele nasceu em 1925 e faleceu em 2019. Ele foi padre, ali está errado, não é Adri, né? Depois eu corrijo. Ele trabalhou 16 anos como missionário em uma ordem católica entre os Zulus, lá na África do Sul, e lá ele lidou intensamente com a influência da dinâmica de grupo. Necessariamente não foi só lá que ele fez isso, nessa tribo, né? Mas lá ele observou muitas coisas. Ele acabou se tornando, depois disso, ele saiu, né? Ele não era mais padre, ele se tornou psicanalista e ele completou uma variedade de cursos de treinamento, né? Incluindo a terapia primal, né? Por todo o trabalho já que ele tinha feito com tribos, né? Análise transacional, a análise transacional é um trabalho onde a gente consegue avaliar as estruturas do ego, né? Pai e criança, o adulto e a criança, né? A hipnoterapia também, ele estudou, a hipnoterapia ericksoniana e a programação neurolinguística. Então, ele, depois de sair do sacerdócio, né, de deixar o sacerdócio, ele se tornou um terapeuta. E nessa época ele conheceu as constelações familiares, porque elas já existiam. Então, ele não foi o criador da constelação familiar. E ele passou a participar de grupos de constelação, né? Só que as constelações naquela época, elas eram feitas como um movimento terapêutico mesmo, né? E existia bastante interferência dos profissionais durante o processo. E ele começou a descobrir algo diferente dentro das constelações familiares. E ele percebeu que na constelação familiar acontecia um fenômeno.
não era nada que se explicasse, mas a pessoa conseguia, a partir daqueles movimentos, entrar em contato com algo muito profundo e que revelava uma verdade para ela. É como se ela compreendesse a verdade. A verdade se manifesta, né? E nem sempre essa verdade ela era compreendida com o racional. Ela era compreendida ou racionalmente a pessoa não compreendia, mas ela sentia algo no corpo dela, ou ela sentia uma emoção, ou ela lembrava de algo e aquilo fazia todo sentido. E a partir dali, algumas coisas se transformavam, né? Então, ele mesmo falava que ele enxergou a constelação familiar, né? Então, quem que enxergou a constelação familiar da forma como ela é trabalhada hoje? Foi Bert Hellinger, né? Ele é autor de mais de 110 livros, traduzidos para 37 idiomas, e a contribuição que ele trouxe assim é de muita paz e de muito amor, realmente. Há quem diga o contrário, né? É bom ressaltar aqui que existem algumas linhas contra a constelação familiar. Isso faz parte da polaridade do mundo, né? Tudo aquilo que é novo, tudo aquilo que é diferente, num primeiro momento, ele pode ser excluído. Então, algumas pessoas, até por falta de conhecimento, acreditam que a constelação familiar não é algo bom, né? E tudo bem, tá tudo certo, porque esse é um ponto de vista, né? E é por isso que nós, que trabalhamos de forma séria, sempre estamos fazendo cursos, workshops, informando o que de verdade é a constelação familiar. Por quê? Como em tudo e em qualquer lugar, algumas pessoas se aproveitam do conceito da constelação familiar e saem prometendo milagres e transformações, e algumas situações assim que a gente não consegue nem conceber. E como as pessoas são muito carentes, e existem pessoas com o dom da palavra mesmo, e eles pegam partes da constelação familiar e eles começam a desenvolver um trabalho, e sim, às vezes as pessoas conseguem acessar movimentos de muita transformação, né? E isso começa a se proliferar, e as pessoas começam a comentar a respeito disso, e se torna um grande boom, assim, né? Nossa, vamos lá, porque essa pessoa faz um trabalho maravilhoso. E sim, essa pessoa deve fazer, mas nem sempre é constelação familiar, né? Às vezes a gente pode estar trabalhando aí com uma hipnose coletiva, né? A gente pode estar trabalhando com até como as pessoas são carentes e elas buscam sim uma cura, né? Elas podem, inclusive, a partir delas próprias conquistarem isso, né? Então, como eu falei ali no slide anterior, a constelação familiar não vai salvar ninguém. Ela não vai trazer essa cura imediata, da forma como as pessoas às vezes trazem, né? Mas ela traz muita compreensão, ok? E é justamente porque ela traz muita compreensão que eu resolvi fazer esse evento, porque a gente quer entender um pouquinho, e provavelmente quem se inscreveu aqui, às vezes está com um projeto novo, ou quer muito sucesso em alguma área da sua vida. O sucesso ele não é só profissional, né? O sucesso ele acontece em vários pilares da nossa vida, no pilar financeiro, né? Eu quero ter sucesso no meu pilar financeiro, eu quero ter sucesso no meu pilar que é a minha família, eu quero construir uma família, eu quero ter sucesso com os meus filhos, eu quero ter sucesso com o meu companheiro, com a minha companheira, eu quero ter sucesso nos meus projetos, no meu trabalho, né? Então, são vários pilares que o sucesso aborda, que ele contém. Só que o que que acontece? Às vezes eu trabalho muito, eu me esforço demais, eu faço tudo certo, mas parece que tem uma força que me puxa para trás. Eu dou dois passos para frente e um passo para trás.
ou eu vou, eu faço, eu aconteço, dali a pouco parece que vem alguém e puxa o meu tapete e eu caio de boca no chão, né? Ou eu começo a procrastinar, né? Eu começo e não termino, eu não tenho vontade de fazer, tudo que eu vou fazer não dá certo, e eu vou desistindo da minha vida, né? E aí, eu trouxe para vocês uma informação que pode, nesse primeiro encontro, trazer um pouquinho de clareza do porquê que às vezes isso acontece. Porque, nossa, eu sou uma pessoa batalhadora, eu faço tudo, eu estudo, mas parece que aquilo nunca é para mim. Ou quando eu chego lá, acontece alguma coisa e eu perco. Então, o Bert Hellinger ele estudou muito a vida toda dele sobre as consciências, né? E o que que são essas consciências? Nós temos três consciências, nós fazemos parte de três consciências. A primeira consciência é a nossa consciência individual. A consciência individual, ela é tudo aquilo que a gente aprendeu. Então, eu, Fátima, eu tenho uma consciência com os meus valores, com as minhas crenças, com aquilo que eu acredito, né? E essa minha consciência, ela pode ser diferente da consciência do meu namorado, ela pode ser diferente da consciência do meu vizinho, ela pode ser diferente da consciência dos meus colegas, né? Porque quem sabe eu tenho uma consciência individual que eu acabei criando a partir de tudo que eu aprendi também dentro do meu sistema familiar, que é a segunda consciência, que é uma consciência coletiva, porque aqui eu tenho a consciência do sistema. Eles chamam também de consciência arcaica, né, antiga, ou a alma do clã. E essa consciência coletiva, ela também não está só alinhada ao meu sistema familiar, mas ela está alinhada com o país que eu vivo, ela está alinhada com uma consciência coletiva das religiões, das crenças. E aqui dentro do Brasil, como o Brasil é muito grande, existe a consciência dos estados também. Provavelmente, aquilo que eu tenho de consciência aqui no Sul seja diferente daquilo que se tem de consciência no Sudeste, ou no Nordeste, ou no Norte do país, né? Por quê? Porque são valores e costumes diferentes. E isso também vai criando e vai gerando uma consciência. E a terceira consciência é a consciência espiritual. O que é a consciência espiritual? Essa consciência espiritual, ela tem a ver com o metasistema. Ela tem a ver com uma força maior. E aqui, quando eu falo de consciência espiritual, eu não trago nenhuma religião, mas eu trago essa força criadora, né? E nessa força criadora, essa consciência ela é muito maior do que a minha consciência individual ou a consciência coletiva possa conceber. Aqui na consciência espiritual, nós temos o amor, que tudo é por todos os seres. Por quê? Se a gente for pensar numa consciência espiritual e a gente imaginar o sol, por exemplo, o sol ele nasce para todos, sem discriminação. Se você é uma pessoa boa ou má, se você é de uma determinada raça ou de outra, independentemente dos teus valores, o sol vai brilhar para todos. A mesma coisa, a chuva. Então, como esses fenômenos, né? Esses astros, né? Esse astro-sol, ele se manifesta. E isso tem a ver com uma formação maior, porque quando nós chegamos aqui, tudo isso já estava aqui, né? Então, de alguma forma, isso se criou. E nós compreendemos muitas vezes essa consciência espiritual através da natureza, através do que ela representa, né? Então, essa consciência espiritual, que tudo sabe, que tudo vê, ela
determina algumas situações que são involuntárias à nossa vontade. O assim é. É dessa forma que se manifesta. E aqui a gente pode trazer como um destino. Né? Então, às vezes, nós vemos coisas acontecendo que fogem à nossa compreensão, e nós sabemos que existe algo maior que compõe isso. Nessas três consciências, onde começam as dificuldades? Na minha consciência individual. Por quê? Eu tenho uma consciência individual que ela foi criada a partir de uma consciência coletiva. Ou seja, eu já nasço com muitas informações do meu sistema familiar, onde muitas coisas aconteceram. E às vezes eu fico aqui repetindo o padrão desse sistema familiar. Então, eu trouxe aqui para vocês, eu fiz aqui um, um emaranhamento sistêmico com alguns bonequinhos. Então, aqui eu tenho um fiozinho, tá? E aqui eu tenho um sistema familiar, certo? Nesse sistema familiar, eu tenho aqui um antepassado que ele está meio que puxando para trás, né? E nós temos aqui um antepassado que está aqui meio caidinho, ó. Aconteceu algo aqui com esse antepassado, está caído. Aqui eu tenho umas crianças, que podem ser crianças que puderam nascer e crianças que não puderam nascer. Tem uma que está aqui meio para fora, excluída, ó, mas ela está presa aqui nesse fio, certo? Então, o que que acontece aqui? Quando nós nascemos, nós estamos ligados por um fio invisível a todos os nossos ancestrais, do jeito que foi. Nós damos, dentro da constelação, o nome para isso de emaranhamentos sistêmicos, né? E por que que eu trouxe essa informação aqui para vocês de forma bem didática, né? Ilustrativa aqui? Porque essa consciência coletiva, ela pode nos impulsionar, como ela pode nos puxar para trás. Então, eu fico preso ao passado. Só que essa prisão ao passado é algo totalmente inconsciente. Eu só sigo fazendo o que os meus ancestrais fizeram e eu nem percebo que eu estou fazendo isso. Só que isso já trouxe muito sofrimento para o sistema. Mas mesmo assim, eu ainda continuo adoecendo como os meus ancestrais, não tendo sucesso como os meus ancestrais, tendo dificuldade financeira como os meus ancestrais. Por quê? Porque eu preciso pertencer a esse sistema. Então, eu quero ficar aqui. Eu não gostaria, mas eu quero, porque eu tenho a necessidade de pertencer. Então, aqui eu trouxe um texto que diz assim: queremos entender mais e mais como funciona a mente humana e logo a raiz de nossas ações, problemas, sentimentos, dores, aflições, medos, traumas e ansiedades. Bert Hellinger nos mostra que há três tipos de consciência. Só após o reconhecimento e o entendimento de todas elas, nós conseguimos desenvolver uma visão sistêmica para percebermos em totalidade a questão que nos causa sofrimento e gera as soluções. Essas são as três consciências da constelação familiar. Então, veja, por que que eu estou falando de consciência? Porque a minha segunda pergunta para vocês, a primeira foi, quem sou eu, né? De verdade. E a segunda é, em que lugar eu ainda sou fiel ao meu sistema familiar? Anotem aí, ou deixem isso reverberando aí em vocês. Em que lugar eu ainda sou fiel a isso?
Bert tem uma frase que ele dizia sempre que o sucesso tem a face da mãe, né? E aí, essa frase é um pouco diferente, mas eu trouxe para o sucesso. Normalmente dizem assim, que com a mãe o dinheiro vem e com o pai o dinheiro fica, né? Mas eu acredito que com o sucesso é a mesma coisa. Com a mãe o sucesso vem, mas com o pai o sucesso fica. Qual é o nosso primeiro sucesso na vida? Meus alunos vão saber, porque eu repito isso direto. Mas o nosso primeiro sucesso na vida é nascer. A partir do momento que eu nasci, eu tive o sucesso de nascer. Será que o sucesso tem a face da mãe? O Bert costumava dizer que assim como eu vejo a minha mãe, assim é o meu sucesso na vida. Então veja, se eu olho para minha mãe e eu tenho pena dela, eu não acho ela uma mulher inteligente, ou eu acho ela muito sofrida, ela teve muitos problemas. Quem sabe eu tenha uma lealdade com ela. Mas quando eu estou falando de mãe aqui, eu não falo só da minha mãe. Pode ser a mãe da minha mãe, a mãe da minha mãe, pode ser a mãe do meu pai. Ou seja, todas essas mulheres que dão luz à vida, né? Elas dão a luz, elas trazem as crianças para a vida. Então, o homem, ele tem uma função importante dentro da vida, né? Porque é necessário um espermatozoide, um óvulo, para que haja essa explosão de vida. Então, esse homem, ele contribui, mas quem permite que a criança nasça de verdade é a mulher. Quem decide ser mãe, quem decide engravidar é a mulher. Então, ela tem um poder maior de decisão quando ela resolve dar luz à vida. Então, quando eu tenho uma dificuldade com a minha mãe, e por isso nós falamos tanto em tomar a mãe, que eu já vou dizer para vocês aqui, que não é algo tão simples assim. Quem sabe se a sua mãe te trouxe muita dor, ou se você não conheceu a sua mãe, ou se você tem uma dificuldade muito grande com a sua mãe, seja realmente difícil tomá-la. E o que que é tomar essa mulher? É receber dela o que ela tem para te dar. É a vida. Receber a vida dela. Só que nós acreditamos que essa mulher, ela precisa nos dar muito mais do que a vida. Ela tem que dar atenção, carinho, ela tem que alimentar. E ela faz isso. Porque nós somos alimentados desde o ventre da nossa mãe. Então, essa relação com essa mãe é uma relação muito simbiótica. E a minha relação com a minha mãe, ela vai determinar o meu sucesso na vida. Mas, por que eu coloquei aqui será? Porque eu conheço pessoas que não conheceram sua mãe e que têm muito sucesso na vida. E eu já conheci pessoas que têm uma relação maravilhosa com a mãe e o sucesso para ela ainda é algo difícil. Então, o que será que acontece aqui que eu preciso trabalhar? E como pai, o sucesso fica? Como esse homem ele tem uma participação muito importante nessa geração dessa vida, e sem ele nada acontece, e de certa forma seria de responsabilidade desse pai mostrar a vida ao filho, ensinar os primeiros passos, ensinar a andar de bicicleta, né? Inclusive até registrar essa criança. Normalmente, quando a criança nasce, quem sai para registrar, né? Quem vai até o cartório registrar é o pai, porque a mãe ainda está se restabelecendo do pai, né? Então, o pai tem muito essa função do mostrar a vida, do dizer agora você está aqui. Ok. Então, o sucesso fica com ele, o dinheiro também. Tá, mas aí eu não me dou bem com meu pai, eu não conheci o meu pai. Como é que eu resolvo isso, né?
eu vou fazer uma constelação familiar, Fátima, e daí eu vou tomar minha mãe e o meu pai e tá tudo resolvido? Não, necessariamente. Você vai dar um passinho de cada vez. E quem sabe hoje, aqui nesse trabalho, você tome um pouquinho desse homem e dessa mulher. E quem sabe você compreenda algumas coisas, e quem sabe também, e vocês vejam que eu sempre falo quem sabe, talvez, porque eu não tenho a certeza de nada e nem posso dar a certeza para vocês de nada, e nem dizer que é assim, porque tudo depende de uma série de fatores. Depende da tua consciência individual, depende da consciência coletiva do sistema, às vezes depende até da consciência espiritual, depende do como você está recebendo as minhas palavras e quem sabe algumas fichas estejam caindo, ou para ser mais moderna, alguns novos downloads estejam sendo instalados em você nesse momento. E você vai olhando, porque se você chegou até aqui é porque você queria entender o que é esse sucesso, né? E quem sabe você esteja buscando ele, ou quem sabe você já até tenha, mas você quer mais. E o que isso tem a ver com o teu sistema familiar, com os teus antepassados, né? Com os teus ancestrais. Então a gente não sabe exatamente tudo. A gente descobre algumas coisas. Esse é o trabalho das constelações familiares. E quem sabe agora você esteja descobrindo algo a respeito de você. E é nesse momento que eu paro um pouquinho para a gente trabalhar um pouquinho aqui, né? Mas antes da gente começar a trabalhar, eu queria perguntar para vocês se tem alguém que tem alguma pergunta. Pode aproveitar para fazê-la. Alguém gostaria de perguntar algo? É só abrir o seu microfone, pode deixar a sua câmera desligada, se você preferir. Nem... Fátima, posso fazer uma pergunta? pode fazer uma pergunta. Primeiramente, gratidão pelo apoio, por esta oportunidade. E a minha pergunta é a seguinte: como eu faço para identificar o que está impedindo o meu sucesso? Ótimo, porque é bem esse o trabalho que nós vamos fazer agora, ok? Como é que eu identifico isso, né? Nós vamos fazer um exercício agora, onde eu quero que vocês fechem os olhos e imagine na frente de vocês a sua mãe, o seu pai, os seus avós, bisavós. Você não precisa tê-los conhecido, mas você sabe que atrás da mãe e do pai, outros casais vieram. E também, entre esses casais, nós temos aí tios, tias, nós temos tio-avô, tia-avó, tio-bisavô, tia-bisavó. E eu vou pedir que vocês imaginem todas essas pessoas aí na frente de vocês. E aí eu quero que você sinta o teu corpo. Quem sabe você esteja cansado do dia, quem sabe as tuas pernas estejam mais pesadas, quem sabe você tenha alguma dor nas costas, né? Se organize aí na tua cadeira, aonde você está, se você estiver na cama já deitado ou deitada. Só quero que você sinta o seu corpo. Sinta a sua respiração e vai sentindo.
Apenas sentir. Não tenha pressa. Quem sabe você não esteja acostumada a fazer isso, mas eu quero que você traga a atenção para o teu corpo. E que atenção é essa? Porque às vezes a gente não sabe nem como sentir, né? Teu peito tá apertado, tua cabeça está latejando, alguma dor que você teve, ou que você teve ao longo do dia, ou quando começou ela ficou pior. Você começou a bocejar, vai entrando em contato com o teu corpo. E na sua frente, todo o seu sistema familiar se apresenta. E agora você traz o teu projeto. Dá uma forma para esse projeto. Pode ser aquele papel que você escreveu, ou aquilo tudo que já está numa pasta do computador. Ou pensa em algo que você goste para representar esse projeto. E agora eu quero que você olhe para sua mãe. Mas eu quero que você olhe para as prisões que essa mulher teve na vida dela. Para as tristezas, para as dificuldades, quem sabe para alguma doença, as prisões onde ela esteve. Você vai fazer o mesmo com o seu pai, olhando para as prisões onde ele se prendeu na vida. Às vezes em alguma perda financeira, às vezes no jogo, quem sabe no álcool. Você volta a olhar para sua mãe e quem sabe aquela depressão pós-parto, quem sabe a dificuldade que ela tinha com a mãe dela. Você ainda olha para esse pai, para essa mãe, quem sabe você olhe também para a dificuldade do relacionamento dos dois. E aí você vai avançar um pouquinho mais. E você vai olhar para os seus avós. E olha também para as prisões onde eles se colocaram. Quem sabe na escassez, quem sabe numa doença grave, quem sabe no abandono dos seus pais, quem sabe no próprio abandono deles, por não terem conhecido os seus pais. Você avança mais um pouquinho e vai lá para os seus bisavós. E também olha para as prisões dos seus bisavós. Mesmo que você não tenha conhecido, mas quem sabe você saiba que tenha sido muito difícil para eles. Que era quase que impossível ter sucesso nas condições que eles viviam. Ou quem sabe eles tiveram muito sucesso, assim como também os avós de vocês e os pais, mas eles perderam algo em algum momento. E esse algo pode ser algo financeiro, pode ser uma pessoa. E você vai olhando para todas essas prisões dessa ancestralidade.
São grades que os prendem. E que, de certa forma, você também se coloca atrás dessas mesmas grades. Mas hoje eu convido você, com um pouquinho mais de consciência, a olhar além dessas grades. E eu quero que você perceba como fica o teu projeto quando você olha além disso. E quando numa postura interna, você diz, quem sabe, eu possa fazer um pouquinho diferente de vocês. Quem sabe eu não consiga fazer totalmente diferente, mas eu faço um pouquinho diferente. E aqui também eu escolho dar um bom lugar a tudo que foi, do jeito que foi. Quem sabe eu tenha que dar um bom lugar aqui à ausência desse pai ou à ausência dessa mãe. Quem sabe eu tenha que dar um lugar, um bom lugar para minha família de origem que eu não conheci. Quem sabe eu tenha que dar um bom lugar a um luto que eu ainda não consegui superar. Quem sabe eu tenha que dar um bom lugar a mim, por eu ser diferente, por eu ter mais sucesso que os meus pais e que os meus ancestrais. Quem sabe eu perceba aqui que eu não estou conseguindo ter sucesso nesse projeto, porque se eu tiver sucesso nesse projeto, eu vou ficar muito diferente da minha família. Quem sabe eu tenha uma sensação de que eu não pertenço. E eu vou olhando para todas essas prisões. E é possível que eu não identifique agora, nesse exato momento, o que bloqueia o meu sucesso. Mas quem sabe eu comece a ter um pouquinho mais de consciência daquilo que pode ser. E aqui eu faço uma escolha. A escolha de seguir em frente, com uma força que me impulsiona para a vida, e não com a força que me puxa para trás. E aqui, quem sabe, nesse momento, eu tenho que dar as costas para o meu sistema familiar. Não porque eles não são importantes, mas porque, quem sabe, eu tenho olhado demais para o passado e eu não consigo estar num estado de presença, no meu presente, sentindo o meu corpo do jeito que é. E eu quero que você perceba se você consegue dar as costas. E dar as costas para os seus ancestrais não significa deixá-los, mas sim receber deles a força necessária para que você vá para a sua própria vida. Quem sabe você tenha que cuidar dos seus pais ainda. E quem sabe você esteja fazendo isso no lugar errado, no lugar dos seus avós, cuidando dos seus pais como mãe ou como pai.
Perceba se fica mais confortável fazer isso no lugar de filho ou de filha. E nesse movimento de dar as costas a eles, você começa a sentir a força que te impulsiona para a vida. E essa força que leva para muito longe. E agora, quem sabe você seja capaz de se virar para os seus ancestrais e perceber que você consegue enxergar a todos eles, além das grades. E você consegue perceber que essas grades eram deles, porque essas grades não precisam ser suas. E é nesse lugar que vai se mostrando para você, dentro de uma nova consciência, o que quem sabe esteja te bloqueando de alcançar o teu objetivo final e o teu sucesso. E esse é o momento de dar um bom lugar a isso. Porque quem sabe isso tenha te protegido até aqui. Porque todo o sistema tenta se proteger o tempo todo. Então eu preciso pertencer. Eu preciso estar totalmente ligado. Mas agora uma nova consciência vai sendo instalada para você. E mesmo que você faça diferente, você ainda pertence. E quem sabe também você tem as suas próprias grades e as suas dores. E mais uma vez, de costas para eles, na sua frente, aparecem essas grades, essas dificuldades, as perdas financeiras, as perdas de pessoas, aquilo que você queria que fosse de um jeito e não foi. E agora você começa a olhar para tudo isso e essa é a sua vida. Cada conflito, cada dificuldade que trouxe uma consciência. E você pode escolher agora olhar para essa nova consciência. Agora você vai sentindo mais uma vez o seu corpo e vai percebendo se algo mudou em você ou se alguma nova informação veio. E quem sabe você tenha descoberto agora algo novo. E assim é. Você pode abrir os seus olhos. E quem sabe a resposta venha já ou depois. Isabel, você que fez a pergunta, isso responde a sua pergunta? Acredito que sim. Então veja, às vezes o que nos bloqueia é algo além do que eu imagino. Não é falta de força de vontade, ou ter muitos seguidores na internet, ou ter todos os recursos necessários, ou fazer vídeo com dancinha para chamar a atenção no TikTok. Às vezes tem algo lá no meu sistema e eu preciso dar, sabe assim? Minha mãe falava algo assim que era, preciso botar reparo, tá? Tem que botar reparo nisso.
Tem que dar uma certa atenção para isso. E aqui eu vou me autoconstelando, porque aqui eu vou percebendo que informação eu tenho aqui no meu corpo. A constelação ela não acontece só quando eu sento do lado de um profissional e faço uma constelação e pago uma constelação. Às vezes, vendo um vídeo, isso é possível. Às vezes, participando de um trabalho como esse, de um workshop. Porque a constelação, ela acontece. E às vezes, sim, eu quero ser específica, eu já sei, eu tenho um tema, e eu quero olhar para aquilo e eu estou pronto. E aí eu vou lá e faço. Mas às vezes, um exercício desse traz tanta informação e compreensões essas que vocês não vão compreender com o racional de vocês. Isso é constelação familiar. Isso é fenomenológico. Mas elas vão trazendo liberações. Porque mesmo que eu não compreenda racionalmente aqui com a minha cabeça, algo mudou em mim. Uma nova informação chegou. E é a partir dessa nova informação que eu começo a trabalhar. E aí as coisas vão acontecer. É diferente, né? Não é um método, não é um diagnóstico, não é uma interpretação. Ah, isso está acontecendo porque lá na tua 10ª geração, a tua tia-avó, sei lá, morreu, né? Tem uma série que eu gosto muito e que eu indico muito para as pessoas, que é Uma Nova Mulher, né? Só que essa série, quando a pessoa assiste, assim, ela não tem muita compreensão, ela acredita que o facilitador de constelação familiar, assim, quando ele está facilitando o movimento, abre uma tela do lado dele e ele consegue ver tudo que está acontecendo ali, né? E não é assim que funciona. De jeito nenhum, não é assim que funciona. Quem sabe alguma pessoa tem esse dom de visão, não é o meu caso, né? Que a gente trabalha com informação e o próprio cliente vai trazendo tudo que ele precisa de compreensão. E aí, a partir disso, sim, as coisas vão se manifestando. Foi assim comigo. Hoje eu sou facilitadora, mas eu me trabalhei e me trabalho muito a partir das constelações familiares, né? Então, é assim. Você quer falar mais algo, Isabel? No momento, não, eu agradeço imensamente. Obrigada. Eu vi que tem aqui algo no. Ok. Chorei muito o tempo todo vendo meus familiares na minha frente me olhando, né? Essa emoção vem, quem sabe a gente nunca tenha parado para olhar para o nosso sistema dessa forma, né? Às vezes a gente tem um avô ou uma avó vivos, assim, e a gente não senta para conversar com eles, para saber da história deles. Às vezes a gente não faz isso nem com os nossos pais, né? Então ali tem muita história, tem muita informação. E é natural que essa emoção venha. E nessa emoção também, quem sabe tenha vindo, né, Eliane, alguma compreensão a respeito de você mesmo. E é assim que se manifesta, né? E a gente descobre coisas, né? É dessa forma. Mas alguém tem alguma pergunta? Alguém tinha aberto o microfone? Ok. São 21h18. Eu vou passar só mais um slide e aí a gente finaliza. A ideia é 1h30, tá? Até porque mais do que isso também a gente não consegue processar, certo? Vamos lá. Então, o sucesso tem a face da mãe, né? Com a mãe o sucesso vem e com o pai o sucesso fica.
Será? É possível, mas é uma construção aqui, né? E compreender esse homem e essa mulher imperfeitos que se unem em algum momento, e é a partir dessa união que nós nascemos. E essa união pode ter sido um casamento de véu e grinalda, pode ter sido uma noite, pode ter sido um namoro, pode ter sido de qualquer forma. Mas foi a forma que o universo desenhou para que a gente pudesse chegar aqui nesse planeta e viver essa vida. Então, o pai e a mãe, esse homem e essa mulher, eles representam a força da vida. Quando eu tenho a falta ou quando eu tenho a dificuldade de receber a vida desse homem e dessa mulher, pode ser que isso comprometa, sim, alguns pilares da minha vida. Quem sabe eu tenha que olhar um pouquinho mais para esse homem e para essa mulher. E é aí que entram as constelações familiares, um trabalho, né, de tomar esse pai e essa mãe, mas não no sentido de que eu preciso amar esse homem e amar essa mulher, porque às vezes é muito difícil amar esse homem ou essa mulher, porque muitas coisas aconteceram nessa relação, né? E como eu falei, são duas pessoas imperfeitas, assim como eu sou imperfeita, assim como a vida é imperfeita. Então, tomar esse homem e essa mulher é olhar para a vida que vem através deles, do jeito que foi. E se essa vida veio com carinho, com atenção, com afeto, a gente agradece. Mas se não, a gente pode aprender a agradecer pela vida. O Bert, isso eu achei bem interessante, há umas 2 semanas atrás eu fiz um evento aqui em Curitiba e eu trouxe o tradutor do Bert Hellinger, que trabalhou com ele 10 anos e é terapeuta e faz um trabalho maravilhoso hoje, né? E ele trouxe uma informação assim que eu não tinha parado para pensar. Onde é que o Bert desenvolveu a habilidade dele de presença, de estar na presença e de estar na escuta? Como padre, né? Porque o padre ele ouve as pessoas. Então ali ele desenvolveu essa habilidade de ouvir, né? E dentro da constelação familiar, a gente não ouve muito, porque nós não ouvimos as histórias. Então, o Bert, ele conseguiu compreender isso e ele até ouvia tudo que falavam, mas ele não se deixava levar pelaquela história, porque a nossa percepção é uma em relação aos nossos pais. O olhar da criança, às vezes, é um olhar de uma percepção distorcida em relação àquilo que aconteceu. E às vezes, sim, a percepção ela é real, né? Então, eu trago sempre, eu não sou muito religiosa, né? Eu sou universalista, mas sim, eu conheço os mandamentos da Igreja Católica, né? E um dos mandamentos é honrar pai e mãe. E o que é honrar esse pai e essa mãe? É tomar a vida que vem desse homem e dessa mulher, do jeito que foi. Que quando eu honro esse homem e essa mulher, eu consigo honrar a minha vida. Eu preciso da minha vida para poder fazer uma série de coisas, inclusive ter sucesso nela. Então, essa honra, ela é importante, mas é um processo. Às vezes, não é tão simples assim, né? Eu vou trazer isso aqui e nós vamos continuar na próxima aula, né? Como descobrir o seu propósito. Então, a gente ouve muito, né? A gente vê agora os gurus da internet, que você precisa descobrir o seu propósito, para você ter sucesso na vida. Então, primeiro de tudo, é o propósito que nos guia. Não somos nós quem guiamos esse propósito, né? Então, não adianta eu tentar descobrir qual é o meu propósito.
porque eu já estou no meu propósito. O Bert costumava dizer que o nosso propósito aqui é viver. E viver engloba muita coisa, né? Então, eu quero fazer um convite para vocês aí, até a próxima semana, que é um exercício que vocês podem fazer, que é estar na presença. E o que que é estar na presença? Normalmente nós estamos ou no passado ou no futuro. Então, eu estou lá no passado, tentando resolver todos os BOs aí da minha vida e também das questões ancestrais. Ou eu estou no futuro, fazendo planejamentos, projetos, todas as coisas que eu quero. Ok. Tudo isso vai permear vocês, certo? Vocês não vão parar uma semana de pensar na vida de vocês, e tem pessoas aqui que realmente precisam projetar coisas e realizar, né? Mas eu proponho a vocês que fiquem no estado de presença 5 minutos por dia. Isso não tem a ver com meditação. É você estar. Sabe quando a gente fez o exercício que eu pedi para vocês prestarem atenção no corpo de vocês? Como vocês estavam se sentindo? E dar atenção, botar reparo nisso tudo que vocês estão sentindo. Coisas boas e coisas ruins. Isso você pode fazer logo que você acorda, ou você pode fazer no meio do dia, ou você pode fazer à noite antes de dormir. Como é que está o meu corpo aqui? O que que eu estou sentindo? Como é que está a minha cabeça? E eu quero que vocês comecem a prestar atenção nesse corpo. Eu sempre achei que uma pessoa centrada era uma pessoa zen, uma pessoa que conseguia lidar muito bem com tudo na calma. E eu descobri que uma pessoa centrada é aquela que está no centro, mesmo com tudo acontecendo ao redor dela. E eu achei isso muito legal. Por quê? Porque ninguém consegue estar totalmente zen. A nossa vida é uma vida corrida. Nós temos projetos, nós temos família, nós temos trabalho, nós temos a nossa saúde, nós temos amigos, nós temos relações, né? E tudo isso, às vezes, mexe conosco de uma forma muito intensa. E a gente não para perceber o que isso nos causa. Então, o meu convite para vocês hoje é prestar atenção nessas dores nas pernas, né? No braço. E eu vou pedir para que, nesse estado de presença, vocês se acolham, se abracem. Sabe como? Se abraçar. Então, vocês vão ter 5 minutos por dia, ou 10, ou 15, ou 20, quem tiver mais tempo, ótimo. Mas eu peço 5, 3, para quem é muito ocupado, né? Estar nesse estado de presença, percebendo o seu corpo, percebendo os seus pensamentos, o que que eles causam em você, até onde você vai com os seus pensamentos. Não interaja com eles, assim como na meditação. Deixa eles virem e se entrega a tudo isso. Se vier uma crise de choro, deixa ela vir. Se vier uma tristeza, deixa ela vir. Mas se vier uma alegria, uma vontade de rir, deixa vir. Se você sentir uma vontade de dançar, deixa vir. Eu convido vocês a se permitirem num estado de presença de hoje até terça-feira que vem. E dessa forma,
Vocês vão entrar mais em contato com vocês. Fátima, e o que isso tem a ver com sucesso? Você está viva, não está? Você está vivo, não tá? Você quer mais sucesso que esse? Quantas vezes no teu dia você presta atenção em você? Como que você quer ter sucesso se você não olha para você? Se você não acolhe você? Preste atenção em você, ok? Eu sou extremamente pontual e nós vamos ficar por aqui hoje. Eu vou finalizar a gravação e aí quem tiver mais alguma pergunta e se sinta mais à vontade sem estar sendo gravado, pode aproveitar também, ok? Espero vocês na próxima terça.